Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live especial dos cursos de gestão. Eu sou a professora Márcia, sou graduada em administração e mestre no ensino, mas não estou sozinha. Temos aqui a participação de alguns professores, que é a Natália, o Eric, a Suzy e a professora e coordenadora Vânia. Gostaria que vocês se apresentassem aos nossos alunos. Bom, eu vou puxar a fila. É um prazer estar aqui com vocês e também com a nossa convidada especial, professora Juliana. Fico muito feliz de estar aqui, de poder bater esse papo, de interagir com vocês nesse momento tão especial. E também lembrar que aqui é um momento que nós estamos todos em um bate-papo e vocês também aqui com a gente. Então tragam dúvidas, participem no chat, aproveitem esse momento aqui de interação conosco. Muito obrigada aqui pela participação desde já. Seguindo a professora Natália, eu sou a professora Su, sejam muito bem-vindos. Eu já estava acompanhando vocês aqui no chat. Nós temos ali o chat, nós temos Padlet, como a professora Natália, nós temos várias ferramentas, então nós vamos ficar acompanhando aqui vocês. Espero que vocês gostem dessa noite que a gente preparou com tanto carinho. Eu sou o professor Eric Ferreira, estou com vocês aqui também. Espero que vocês aproveitem muito desta noite, que está bastante recheada aqui de vários assuntos ligados à liderança estratégica. Então, espero que você aproveite muito aqui deste momento e aproveite também aqui as oportunidades que você terá para conversar no chat, para interagir, para tirar dúvidas também, por que não, né? E aproveite muito dessa grande noite. Boa noite a todos, eu sou a professora Vânia, coordenadora do curso, e estou muito feliz em recebê-los aqui essa noite e essa equipe aqui maravilhosa comigo, junto com a Juliana, que aceitou o nosso convite, falar com vocês hoje. E eu gostaria de convidá-los, para quem ainda não acessou o site do Stricto, para fazer inscrição para ganhar a atividade complementar obrigatória. Os meninos vão colocar aqui, então, o link para que vocês possam, então, se cadastrar lá. Continuem aqui com a gente, mas numa outra página, faça a sua inscrição para que você receba o certificado direto pelo Stricto Centos. Vou passar a palavra para a professora Márcia, que a gente vai começar, então, vai ser um show essa noite. Todos, então, preparados com seus bloquinhos de anotações, porque o nosso tema hoje é inspirador. Nós vamos falar de liderança, vamos falar de gestão e empreendedorismo. E a nossa convidada especial, essa tem uma inspiração enorme para nos mostrar. Convido, então, a professora Juliana, que é contadora, empreendedora, consultora da empresa RBM Contabilidade, que é a nossa inspiração de hoje. Seja muito bem-vinda, Juliana. É com grande alegria que nós estamos aqui com você. Prazer estar com você. Obrigada pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. Estou muito feliz com o convite. Uma quarta-feira, né, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, dos meus insights, da minha caminhada até aqui. Então, muito obrigada. Juliana, nós percebemos que você tem uma história muito inspiradora e a nossa vontade mesmo de conhecer essa sua história que é grandiosa, né, de muita superação. Gostaria que você falasse um pouco, então, dos cursos de graduação que você fez, da sua área acadêmica e também do empreendedorismo que você conquistou aí ao longo dos anos. Você poderia nos contar a sua trajetória? Meus cursos acadêmicos, eu comecei aos 18 anos fazendo ciências contábeis. Então, iniciei as ciências contábeis, sou graduada, pós-graduada pelo Mackenzie em controladoria. Já trabalhei em grandes empresas como Sadia, Bombril. Passei pela quinta maior empresa do mundo em auditoria, chamada BDO Trevisan. Então, já tive uma vivência também exterior, né, uma vivência internacional. Fiquei um ano morando na Inglaterra, onde consegui, né, aprimorar o meu inglês, consegui conhecer outras culturas e também outros negócios. Então, foi assim, algo que realmente fez parte, né, de tudo que eu consegui construir até aqui. E aí, falando um pouquinho, né, de como tudo começou, não foi fácil chegar até aqui,
mais gratificante poder compartilhar com vocês. Então, eu comecei minha trajetória em um escritório de contabilidade, como menor aprendiz. Eu tinha 17 anos. Eu vim de uma família simples, meus pais tiveram pouco estudo, nós nunca passamos fome, mas vivemos muitas privações, já tivemos muitas privações, né? Isso realmente faz a diferença, né, Ju? Faz muita diferença, porque eu sempre tive dentro de mim uma vontade de conquistar mais. Então eu via algumas limitações e eu falei, não é possível, a gente consegue, com estudo, né, com educação, é possível transformar a realidade dos alunos, né, de sua realidade, né, você que está assistindo a gente, saiba que é possível, né, essa transformação. Eu conheço a Juliana de longa data, talvez a minha mais longa que a dela. Mas eu percebo assim que a Juliana, ela é uma pessoa corajosa e também curiosa, né, Juliana? A curiosidade, ela precisa fazer parte, né, do nosso dia a dia. Até porque se a gente quer descobrir coisas novas e fazer coisas novas, a gente precisa ser curioso, né? Então precisa desenvolver esse lado curioso de cada um de nós, né? Então, foi fundamental aí para que eu conseguisse galgar esses passos. E esse desejo, Juliana, de empreender na área contábil, como surgiu esse interesse? Então, na verdade, eu nunca pensei em ter um escritório de contabilidade, tá? Isso nunca foi algo que... Deixa eu só... Eu acho que eu fechei aqui. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, agora foi. Eu nunca desejei, tá, ter um escritório de contabilidade. Foi acontecendo. Então, eu sempre muito curiosa, no último ano do colegial, apareceu para se cadastrar como menor aprendiz. Eu fiz esse cadastro, eu fui chamada para trabalhar no escritório de contabilidade como recepcionista. Certo. E dentro desse escritório, eu via as áreas contábil, área fiscal, a área administrativa também que tinha, a área societária, né, que é onde faz as alterações sociais, então eram divididos por vários departamentos. E como eu era contratada para ser a recepcionista, o telefone quase não tocava. Sim. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, sempre gostei de ser útil, de ajudar, então isso é muito importante também para quem está nos assistindo, né, sempre se pôr à disposição, sempre buscar aprender mais, aprimorar. Então, eu falei, olha, eu quero ajudar vocês, eu estou aqui parada, quase o telefone não toca. E eles falaram assim, olha, ok, você vai ficar em 3 meses em cada área, departamento pessoal, fiscal, contábil, porém, uma condição, o telefone não podia tocar mais que 2 vezes. Uhum. Então, você percebeu que ali era o início de uma carreira que seria, né, seria a base para o que você se tornou hoje, né, uma pessoa de sucesso. Isso, exatamente. Então, eu comecei ali trabalhando em cada área, né? E com esse desejo, né? De aprender, absorver. E minha mãe sempre me dizia, né? Você precisa fazer uma faculdade. Pode ser qualquer uma. Escolha a mais barata. Ela falou para mim na época. Eu lembro, essa frase para mim é emblemática. Porque nós não tínhamos condições, né? E ela não tem, meus pais não têm faculdade. E eles falaram, olha, você precisa fazer. Mas, né, eu não tinha muita orientação. Então, eu falei, pesquisei ali na época, fiquei 1 ano como menor aprendiz, pesquisei e vi que, naquele momento, a de contabilidade era a mais barata. Hoje não é, viu, pessoal? Hoje, ela deu uma inflacionada aí, o profissional contábil, né, o administrador aí, ele está valorizado. Mas isso é muito bacana, né, Juliana? Você trazer a sua história, essa inspiração para todos nós, né? E o quanto é importante você se especializar em uma determinada área, né? Você realmente traçou ali uma carreira que começando de baixo mesmo, né? E aproveitou todas as oportunidades para aprender. E não via o reconhecimento apenas monetário, né? Você via esse reconhecimento a um longo prazo, não é? Com certeza. Eu nunca, né, o dinheiro, eu costumo dizer, né? Para até o estagiário, a gente tem hoje na empresa, na RBM Contabilidade, estagiários que trabalham, e eu costumo dizer, né, que são passos que as pessoas vão dando, né, aos poucos, e elas vão chegando lá.
Então, eu tive a oportunidade, né, de participar em processos seletivos. Eu entrei na Sadia, comecei ganhando R$ 2.700 na época, era um ótimo salário. E ele representava muito, né, em dinheiro era muito, mas não era só dinheiro. Representava o reconhecimento, o crescimento e a confirmação de que eu estava no caminho certo, né? Era uma grande empresa quando eu entrei, e hoje ainda é a Sadia, reconhecida. Então, eu tinha orgulho de falar, olha, eu trabalhava, né? Eu trabalho hoje, naquela época, na Sadia. Então, eu comecei no escritório, que foi o primeiro passo, e aí, aos poucos, eu fui, né, galgando outras caminhadas, aí, outras vagas, né? Mas sempre com base na educação, né? A educação, ela foi fundamental, ela que abriu portas para onde eu estou hoje. Ju, me conta uma coisa, acho que todos aqui estão interessados em saber também quais foram os maiores desafios que você enfrentou ou enfrenta ali na gestão, né? Nós estamos falando aqui na nossa live, tratando de liderança, gestão, empreendedorismo, então vamos saber, né, qual que é o maior desafio que ela Sim. Desafios, dificuldades, sim, né? sim, dificuldades. E oportunidades também, né? Porque a gente cresce através dos desafios. Sim, exatamente. É o que nos constrói como pessoas de empreendedores de sucesso. É que tudo isso, né? mudando, né? Assim, ó, sem dúvida, o maior desafio é no meu caso foi estruturar processos internos, né? E montar um time, né? Então, manter um atendimento personalizado que nós temos hoje no escritório. Então, crescer e, ao mesmo tempo, preservar o cuidado com o nosso cliente de forma individual. Então, aqui na RBM Contabilidade, cada cliente exige muita disciplina, alinhamento da equipe e, principalmente, é fundamental a cultura, né? Ser implantado a cultura na empresa. Então, Juliana, eu tenho valores inegociáveis, que eu passo isso para a minha equipe, inclusive quando eu vou contratar. Eu diretamente participo com o Departamento de Recursos Humanos, então a cultura é super importante, estrutura de processos internos também é algo fundamental, né, para que a gente consiga iniciar aí uma empresa, né, de sucesso, né? Então os desafios foi estruturação de processo e a parte de pessoas, né, a equipe em si foram bem desafiador. Não acertei de primeira nem de segunda. E a gente hoje tem uma equipe aí de mais de 10 colaboradores. Atendemos mais de 350 clientes no Brasil. Então, a questão de processos e equipe aí foi um desafio aqui para mim, no nosso escritório. Juliana, é um prazer ter você aqui conosco, né? Nós ficamos muito felizes também pelo seu know-how, né? Todo o que você traz para a gente. E o que eu gostei muito da sua fala é uma realidade de muitas empresas, né? Conseguir montar um bom time. Você encontrar pessoas capacitadas no mercado de trabalho, ainda que você tenha ali, né, um RH que você trabalha. Tenho certeza que você tem também as capacitações com o pessoal. E o que eu acho interessante é você que está ali no campo de batalha, deixar isso claro para a gente, né? O quanto é difícil você encontrar ali uma pessoa que, de fato, queira aprender, queira fazer, montar uma equipe e também moldar a própria cultura da empresa para ter ali esse trabalho que você está plantando florescendo, né? Para que tudo caminhe bem dentro da organização. Fala até pra gente um pouquinho, né? O que você sente no momento que vocês estão ali recrutando, né? O que seria um perfil que você contrataria, né? Aí pro pessoal que está caminhando, né, nesse olhar, né? Mais pro mercado de trabalho. Conta pra gente um pouquinho. Um perfil que a gente busca, né, hoje são pessoas dispostas a aprender. Olha. Então, eu me vejo, quando eu estou contratando, eu passo isso para o departamento de recursos humanos, né? Então, a pessoa ela está disposta a aprender e, principalmente, desenvolver novas habilidades. Então, a gente faz perguntas direcionadas, né? Nós temos um questionário
na entrevista, né, essas perguntas direcionadas. Então, o foco principal é o quanto a pessoa está disposta a aprender. Perfeito. Quanto ela está disposta, né, a se doar no sentido de aprender mesmo, para que ela consiga, né, ter um desenvolvimento. Porque eu costumo dizer, né, a pessoa não precisa saber, mas se ela tiver boa vontade de querer crescer, de querer aprender, não tem ninguém que segure ela. Né? Então, é questão de tempo de ela passar, né, como um exemplo, começar pelo estágio, depois a efetivação. Então, foi muito comigo isso. A curiosidade, isso é uma coisa que chama muito atenção, né? Quando a gente está montando o time ou está recrutando. Então, o candidato, ele ser curioso, ele estar disposto a aprender. Né? Então, são qualidades aí que a gente busca, que são fundamentais para um processo seletivo. Juliana, Ótimo. aproveitando que você está falando de perfil, o Natan perguntou assim: qual a maior dificuldade ao mudar de cargo em empresa? Por exemplo, para ser promovida, você poderia dizer qual metodologias você mais utilizou na sua carreira? Boa. Né, comportamento empresarial, você aproveitou quais conteúdos? Acho que aqui está falando mais de conteúdo da faculdade. As habilidades que eu aprendi na faculdade e que eu consegui colocar para o mercado de trabalho para crescer, seria isso? Isso, os conhecimentos. As aulas, né? Eu fiz ciências contábeis e no primeiro ano a gente tem aulas específicas que toda a administração, economia tem, né? Então, o que eu tentava sugar e o que mais me ajudou foi administração, porque se a gente tem um bom embasamento de administração, a gente consegue estar pronto para fazer tarefas simples ali, né? Tarefas mais básicas. Então, para o meu caso, como eu comecei com uma contabilidade e tudo mais, as aulas de administração, economia, né, foram fundamentais. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, também que eu fazia, era ouvir a CNN de manhã. Então, eu sempre deixava lá para ouvir das notícias, sabe? Então, aquilo, às vezes, eu nem entendia muito bem, assim, não fazia muito sentido, mas criar o hábito de ouvir, de treinar o nosso ouvido, ajuda muito quando você vai fazer uma entrevista, porque você está atualizado sobre o mundo corporativo, as notícias em geral. Então, você tem argumento, tem base, né, para poder conseguir fazer com que aquela conversa ela flua. A pessoa fala, olha, uma pessoa que realmente também está antenada com o que está acontecendo de forma global. Então, para quem hoje busca, né, uma recolocação, um novo cargo, um novo emprego, então eu usei essas táticas aí e deram muito, muito certo. Ju, a gente veio uma pergunta aqui que é da Thaís. Ela fala assim, qual dica vocês dariam para quem é PCD e está procurando emprego? O que você percebe ali? Qual é... Porque, assim, são grandes desafios, né? Então, o que você falaria para eles? Olha, primeiramente, parabéns, né, pela disposição. As empresas hoje, elas, acima de 10, 15 funcionários, né, tem uma regrinha, que eles precisam já abrir vagas para PCD. E é Thaís, né? Thaís. Isso, Thaís. A dica, né, que eu dou é ela ser ela mesma, né, porque hoje a gente trabalha com pessoas humanas, então é super importante, né, ela mostrar o que ela considera o melhor dela. A gente sempre tem que mostrar o que a gente tem de melhor, né? Então, é super importante ela ser autêntica, né, nas entrevistas, e para que ela consiga ir. E também, assim, né, a vaga que ela for concorrer, que ela estiver disposta ali a se candidatar, né, para que ela consiga analisar bem se é o perfil dela. Então, isso ajuda muito, porque às vezes a gente quer
qualquer coisa ali, dá, vou tentar. Então, quando você é mais assertiva também na questão da busca daquela vaga, né, se conhecer é super importante também para se colocar numa posição mais favorável num cargo aí que você pretende. A Francisca Souza, Ju, ela faz a seguinte pergunta: o que a empresa valoriza mais em um processo de recrutamento? Habilidades hard skill ou soft skill? Isso, o Francisco. O Francisco. Desculpa, Francisco, me perdoa. Imagina. As duas habilidades são essenciais. Né? As duas habilidades. Eu acho que uma mescla não dá. Claro que vai depender de cargos, dependendo do cargo que for ali ofertado. Obviamente que vão ser mais soft ou mais, né? Mas é importante a pessoa ter um equilíbrio aí nesse quesito, viu? Sim, e aqui também, nossa, um dos alunos fez uma pergunta e agora subiu aqui o chat, eu não consigo ver o nome dele, mas ele tinha pedido a indicação de um livro aí na área da administração ou nas áreas, né, correlatas, se você tem indicação de algum livro para eles, Juliana. Olha, eu tenho alguns aqui, tá? Não é especificamente na administração, tem alguns que eu gosto bastante. Depois eu vou deixar, vocês podem até colocar os links dos livros para facilitar. Mas tem aquele Mente Milionária, Pai Pobre, o Pai Rico. São livros que eu li no início da minha carreira, tá? Então, que ele muda um pouquinho a forma como a gente vê, como a gente encara o nosso dia a dia e a nossa realidade. Então, são livros aí que eu recomendo fortemente. Obrigada, Juliana. Só para confirmar, Marcinha, antes de te passar, foi o Matheus Souza que fez a pergunta, eu já achei ele aqui. Matheus, agora a professora Juliana já te deu vários, viu? Eu quero todos lidos, hein? Que bom, né, que os alunos estão participando, trazendo suas dúvidas. Professor Eric, gostaria de fazer alguma? Sim, eu fiz um compilado aqui, né, enquanto todo mundo estava conversando, né? Gente, é muito difícil ficar ao lado de um computador, porque ele planilhou as dúvidas. Que orgulho! Não, Juliana, vai aquecer o coração agora, tá? A Joyce comentando aqui, Juliana, hoje deve se orgulhar do trabalho que fez. Dá para sentir no seu argumento. Foi difícil, mas consegui. Né? A Jéssica, aqui comentando para nós, sempre amei essa área de trabalho. Não é à toa, né, que ela está cursando ali economia. A Lilian dando parabéns também, né, por passar esse conhecimento, esse aprendizado. Muito bom. A Joyce comentando aqui que concorda com os pontos que você colocou aqui para nós, né? E que quando estamos determinados, as coisas só acontecem, né? Tende a vir coisa boa, né? É verdade. A Luciane também compartilhando, comentando assim: eu comecei a trabalhar em um escritório sem estudo nem experiência e hoje estou fazendo ciências contábeis. Tive uma oportunidade maravilhosa, né? E temos perguntas também, né? Nós temos duas Camilas aqui. Uma é a Camila Vital, que ela está querendo saber mais sobre currículo, né? Ela pergunta assim: o que temos que fazer para ter um bom currículo? Né? O que chama atenção ali na hora da contratação, né? E já apoiando com a pergunta da outra Camila, né? A Camila Sarmento, ela pergunta sobre dicas. Quais dicas vocês dão, né, para ser mais atrativa ali na busca de estágio, na busca ali da efetivação depois, né? O que a gente pode pensar aí sobre isso? Muito, muito bacana. Ótimo, boa pergunta, viu? Vamos lá. Eu vou tentar lembrar aqui todas elas e qualquer coisa vocês vão me recapitulando aí para a gente não deixar ninguém aí de fora sem a resposta. Tá bem. Dicas de currículo, né? O que eu, Juliana, sempre fiz? Eu sempre busquei fazer cursos gratuitos, né? Assim, se a pessoa às vezes não tem uma condição, enfim, ou tal, querendo orientar alguém. Assim. Então, assim, hoje em dia, né, com a internet... Então, eu sempre estava me inscrevendo num curso de Excel, pelo Sebrae, às vezes algo gratuito. Então, cursos para ter, né, assim, às vezes o primeiro emprego. Né, geralmente as pessoas falam, primeiro emprego, o que a gente faz? É muito difícil. É difícil quando você não tem nada para colocar ali. Mas se você tem um curso, se você fez um curso de redação, um curso de Excel, um curso, sabe, agora IA, né, tá vindo com tudo aí, já é nossa realidade.
Então, um curso de IA, né, hoje, para a nossa realidade, antigamente eu fiz ainda, finalizei ali um pouquinho da informática, né? Então, já faz algum tempo atrás, não tanto assim, viu, pessoal? Hoje, Ju, perdão, pode finalizar a sua fala. Não, pode, se você quiser complementar ou me relembrar. Não, eu gostei da sua fala, você falou, né, que já faz muito tempo, mas não faz tanto assim, né, Ju? Com certeza não. Mas nessa questão do etarismo, falando muito sobre a questão da idade, mercado de trabalho, a gente tem uma dúvida bem bacana, né, Eric, de um dos... Sim, o Jean está participando aqui conosco, né, e ele comenta e pergunta assim, né, voltando à questão da contratação sobre os profissionais com mais de 45 anos, né, como, né, esses profissionais, né, a gente pode pensar assim em termos de representação de valor deles para as empresas, né? Ele fala especialmente no que se refere ali à busca profissional, à busca constante ali por conhecimento. Em geral, esses colaboradores, né, que têm mais idade, né, trazem experiência? É a pergunta dele, tá? E qual que é a sua opinião sobre esses profissionais? Olha, eu gosto muito. Há mais ou menos um ano atrás, nós tínhamos uma colaboradora nossa que tinha 48 anos. Infelizmente, ela teve que sair por motivos de saúde, mas ela trazia para a equipe muito equilíbrio emocional. Então, hoje, numa equipe jovem, dos seus 20 mais aí, ter uma pessoa experiente, ela traz muito equilíbrio. E hoje, no escritório, todo mundo que entra participa de uma integração, né? Então, uma integração, ela fica... totalmente integrada aí com as áreas do escritório. Então, uma pessoa, né, 40 a mais, eu fortemente, assim, ela traz um equilíbrio, além da experiência, né, a vivência que ela já teve. Então, a vivência, o equilíbrio emocional aí contam muito nessa faixa aí de 45 mais. Agora eu tenho uma curiosidade, Juliana, sobre liderança. Qual o perfil de líder você se identifica? Aliás, eu acho, né, acredito que aí você até comentou em alguns momentos da liderança humanizada. Como você trabalha essa questão da liderança com o seu time? O nosso time aqui, né, igual eu comentei, nós temos uma cultura muito forte, muito de relacionamento com o cliente, muito de escuta. Hoje as pessoas, infelizmente, né, elas não têm muita paciência de ouvir. Então, eu trabalho muito esse lado emocional da escuta. Então, a gente desenvolve muito a nossa equipe para ouvir o nosso cliente e, assim, propor uma solução, né? Hoje nós somos focados em redução de impostos. Então, a gente faz um raio-x quando entra numa empresa aqui. Então, a minha liderança, hoje, ela é focada muito na escuta, tá? Então, a gente valoriza pessoas, assim, que hoje tem um pouco mais de paciência para ouvir, né, para escutar, para que a gente consiga dar uma solução bem assertiva aí. Obrigada, Ju. A gente vai mostrar um pouquinho aqui a nossa tela. Chegando. Queria Surpresa. contar para vocês. Olha só, Surpresa! Hoje nós temos o EAD Experience, o primeiro piloto que está acontecendo aqui, né? O primeiro dia. Linda. Então, nós temos aqui alunos de gestão de recursos humanos, o Gabriel, o Kelvin e a Giovana, que estão aqui com a gente. E aqui desse meu lado aqui estão as docentes do curso de gestão de recursos humanos que estão apresentando o NEAD Londrina para todos os nossos alunos aqui que estão conhecendo. E tem mais alunos além desses aqui de gestão de recursos humanos, tá? Então, vocês que estão aí do outro lado da telinha, que estão assistindo nossa live aqui de liderança, fiquem esperando que logo, logo chega no seu polo esse convite para vir conhecer o NEAD em Londrina. Sim. Tá chegando mais aqui, ó. Essa turminha aqui está aqui conosco aqui, tá? Bom, Kelvin, Gabriel, Giovana, querem fazer alguma pergunta para a Juliana sobre liderança? Ela estava contando um pouquinho aqui sobre
sobre a carreira dela, como que ela foi crescendo. Ela é formada em Ciências Contábeis, né? Então, ela estava explicando agora um pouquinho sobre liderança e ela tem uma empresa com muitos funcionários e muitos clientes. Tudo bem? Bem pertinho, pode falar. Oi, tudo bem? Aqui é a Giovana. Qual que é o seu maior desafio na liderança hoje, nos dias de hoje? Hoje, o meu maior desafio hoje é o equilíbrio entre o cliente e o colaborador. Então, a gente fazer essa ponte entre o cliente e o colaborador é um dos desafios, né? E com bastante constância, paciência, a gente consegue... E treinamento, né? Então, a gente tem um propósito muito genuíno aqui, então a gente consegue, assim, mas é um desafio que a gente tem que estar trabalhando, sim. Legal. Obrigada. Muito bem, Juliana. Gabriel, quer fazer uma pergunta? Não. Eles estão acanhados. Vocês estão bem acanhados, eu falo. Mais alguém? Bom, então a gente agradece por vocês terem Obrigada. participado um pouquinho da nossa Sejam live. sempre muito bem-vindos aqui. Sejam Obrigado pela bem-vindos. E, ó, já tem bastante Tchau. gente aqui na live falando, ó, viu, Adriano? Querem vir para Londrina conhecer o É, NEAD. Bem, Daniela comentando, quero vir para vem Londrina. conosco. Quer vir para Londrina. Logo chega aí com vocês. Tchau, meninas. Obrigada pela visita. Beijo, meninas. Beijos. Gostaram da surpresa? Ótima Nossa, surpresa, gente, eu né? adorei, Olha, fiquei muito aqueceu o nosso feliz. coração agora, né? Muito. Tá todo mundo sorrindo aqui, viu, gente? Os que não querem aparecer estão todos sorrindo. Bom, Nossa, gente, meu coração que se encheu agora aqui. Fiquei muito feliz. Eu também, eu gostei da mensagem do Jairson. Tá lotada aí. Eu falei assim, tá, e tá uma felicidade. Nós gostamos muito de encontrar vocês. Gostamos. que Nossa. ótimo. É um calor, né? A gente conversou com o Muito pessoal gostoso, um pouquinho antes de começar a live. É. Então foi bem bacana, bem gratificante esse projeto que foi feito aqui. E nós estamos esperando vocês aí, tá? Então, quando chegar a oportunidade, agarrem essa oportunidade e Sim. venham para cá nos visitar, nos conhecer. Ó, a Edivânia já falou que quer vir também, a Joyce, muitas pessoas querendo vir, ó. A Camila, A Camila, Patrícia. o João Marcos, Que legal. a Dinélia. Gente, venham sim, né? O convite está de pé. Opa. Só avisa a gente antes pra gente estar aqui também. É Nós queremos encontrar verdade. você. né? É. Isso aí. Só um detalhe, eu vou já pedir perdão, porque eu não estou conseguindo achar o nome, mas a pessoa perguntou assim, que ele falou que tinha 64 anos e ele gostaria... O Luiz. Acho que é o Luiz. Luiz, se você puder depois mandar a mensagem aqui novamente, mas o que ele pergunta? Que sobre a perícia contábil. Primeiro, eu achei Isso. sensacional. 64 anos e está estudando. Parabéns, Nossa, nós que demais. sabemos o Muito. desafio. E aí nós temos vários desafios, né? O nosso Sim. e também ali de toda a tecnologia, todos os acessos. Então, você está de parabéns. Com E aí, Ju, certeza. ele pergunta sobre a perícia contábil. O que você daria de dicas e o que você falaria sobre isso? A perícia contábil, né, ele é uma caixinha da contabilidade. Então, assim, coragem, em frente, estude, é possível, né? Então, assim, hoje é um ramo que ele tem uma visibilidade no sentido de que precisam de profissionais qualificados. Então, a qualificação é algo assim primordial para que você consiga seguir aí nesse caminho. Eu super aprovo e parabéns, viu? Parabéns. Então, Posição aí no caminho. Ju, você deve atender vários clientes aí por todos os estados, né? E é super difícil, né, trabalhar essa gestão com os clientes, enfim, você poderia nos trazer algum case de sucesso que em alguns desses clientes, se você se sentir confortável? A gente atende algum Nordeste, Sul, né? Então, a gente tem alguns clientes assim no Brasil, né? Então, exige muita flexibilidade, empatia. Então, cada região tem sua cultura, um ritmo, uma forma diferente aí de se comunicar, né? Então, a gente é sempre importante aí manter sempre uma postura neutra, né? Ser imparcial
Então, hoje a gente tem um caso, tem alguns casos, vou contar um caso de sucesso aí. Então, geralmente, quando as pessoas procuram, né, uma contabilidade, elas buscam ou alguma dor, que não está conseguindo, não está sendo resolvida. Então, a gente tem uma empresa que hoje fatura por volta aí de 150 mil mês, tá? Empresa que a gente considera média. E essa empresa, ela veio, né, falou, olha, não sobra dinheiro, não consigo fazer gestão, não tenho... Parece que, assim, meus esforços, eles vão por água abaixo, quando eu vou olhar, realmente não tem dinheiro no bolso. Certo. Então, ela passou pelo nosso, a gente chama raio-x fiscal, quando vem uma empresa, né, de fora para a gente passa por um raio-x fiscal. Esse raio-x fiscal, ele analisa as alíquotas, o regime tributário, se é mais adequado, e se tem alguma brecha na lei, que a gente consegue otimizar os impostos. E a gente descobriu, e a gente tem até esse caso está até no nosso Instagram lá, @rbm Contabilidade, a gente descobriu que eles estavam pagando 14 mil por mês aí de imposto, sendo que eles poderiam estar pagando 10. Certo. Então, a gente já deu uma economia de 4 mil no bolso direto no primeiro mês. Que economia fantástica, né? É muito dinheiro, né? Imagina o que você faria 5 mil a mais por mês aí, né? É verdade. Ju, agora eu vou convidar os nossos alunos para interagir aqui conosco na nuvem de palavras. Né? Vamos ver o que apareceu ali na nuvem de palavras, para a gente só saber qual é a intenção dos nossos alunos com essa nossa live. Que ótimo, vamos lá. Pedir para o Rodrigo colocar para a gente os slides. Então, aproveitando, falando para vocês, a inscrição para receber o certificado, eu estou vendo que muita gente está perguntando no chat, então tá aqui o link. Aí eu queria até falar para vocês o seguinte, no link, no convite que o tutor encaminhou para vocês, além do link da live, tem também o link para você fazer a inscrição para receber o certificado. E eu vi que alguns colegas aqui colocaram que não tem o nome do curso, mas não tem problema. Vocês podem coloca lá, vamos dizer assim, coloca administração, gestão de recursos humanos, o que vocês tiverem ali, vocês podem colocar, não tem problema. Vai ser vinculado para vocês o certificado normal, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, se não está conseguindo, o certificado vai ser liberado a partir de amanhã, tá? Então, eu vou fazer... deixar liberado para que vocês façam a inscrição até amanhã, quem está aqui conosco, tá? Então, se tiver qualquer problema com o link, é só conversar com o tutor, pedir para ele encaminhar novamente o link, que ele já tem o link para isso. É que, às vezes, vocês vão falando aqui, e, às vezes, a gente termina perdendo algumas perguntinhas de vocês, né? Então, da questão do certificado, ficamos combinados assim, certo? E agora, a gente vai passar aqui um QR Code para vocês participarem com a gente, que é o Nuvem de Palavras. Então, vocês vão entrar lá. Vou deixar aqui a Nath falar um pouquinho desse Nuvem de Palavras. Isso, aqui vocês vão responder para a gente o que não pode faltar em uma liderança. Boa. Daí vocês coloquem aqui para a gente na Nuvem de Palavras para nós vermos quais termos vocês mais aqui estão apontando, certo? E daí, depois, nós veremos aqui. E lembrando que, se vocês tiverem dúvidas, mandem também aqui no chat pra gente. Tem uma fala no chat, né, Suzy? Sim. Que a gente tá de olho. Olha que lindo. O Valdir Maurício, ele fala o seguinte: tenho 70 anos e curso Ciência Política no Polo Floripa. Convida a gente para ir para Floripa, que nós amamos. Eu tô indo. Vamos lá já, né? Até a Ju vai com a gente. Vamos para Floripa, gente. Ele fala assim: fico muito feliz em ver pessoas jovens como você, Juliana, trazendo tanta experiência adquirida e nos passando tanta empolgação. Parabéns. Obrigada. Prazer estar aqui. Fantástico. E a nossa nuvem, será que já surgiu alguma coisa por aí? Surgiu, Eric. Tá começando a surgir. Tá surgindo. Vou compartilhar com vocês, tá? Tá legal. Olha, eu tenho uma pergunta aqui da Regiane Amaral. Ela fala que tem 45 anos e está cursando serviço social. Como é o mercado de trabalho para essa área?
serviço social, né? É uma área que hoje em dia ela vem crescendo, né? Porque hoje se fala muito de IA, mas as pessoas às vezes negligenciam um pouco, né, essa área social, essa área mais humanizada. E quando a gente fala de área social, já vem na cabeça, né? A gente está falando de nuvem de palavras, né? Nuvem de palavras aqui, foi bem pertinente essa pergunta. Já vem na nossa cabeça, né? Social, empatia, humanização. Então, vai ter sucesso aí. Tá tudo de encontro, né, Ju? Tudo de encontro, ficou perfeito. Aí, olha, foi sem querer, hein? Olha só, a empatia está prevalecendo, comunicação. Sim. Aliás, comunicação é essencial, né, Juliana? Para crescimento profissional, desenvolvimento na profissão, né? Empatia, humildade, o quanto a humildade é importante também no ambiente de trabalho, né? Para a gente continuar aprendendo, conseguir conviver melhor em equipe, né? Com as demais pessoas, também tem ali seus desafios, né, Juliana? Sem dúvida, a comunicação é essencial para qualquer aspecto da nossa vida, né? Para ter até uma harmonização dentro de casa, no nosso trabalho, né? na faculdade, né? No âmbito escolar, enfim, educacional. Então, a comunicação contínua, ela é a base, né? Para qualquer bom relacionamento e o futuro aí, né? Confiança e comunicação é fundamental. É mesmo. E a Juliana é uma grande comunicadora, já desde jovenzinha, né, Juliana? Sempre gostei, viu, sempre levantava a mão, sempre fazia perguntas, então tentava aproveitar ao máximo, né, as oportunidades para que a gente consiga, né, se desenvolver como pessoa, como profissional também. Então, é super importante aí a gente ter esse lado nosso comunicativo, facilita bastante. Às vezes até numa entrevista também. Então, quando a gente se comunica bem, no sentido, né, de se comunicar bem, assim, às vezes, vou para uma entrevista, treina, né? Eu treinava. Eu, quando fui participar do processo seletivo da Sadia, né, empresa, para mim, que foi fantástica. Então, eu treinei bastante, me preparei, falava em frente ao espelho, via como era minha postura, meu gesto. Então, super importante aí treinar essa habilidade da comunicação. Ô, Ju... Suzy, desculpa. Pode falar, amiga. Não, só ia fazer um comentário que esses dias eu vi algo, para mim foi muito fantástico. Falava assim, que comunicação é acidental. Eu sei o que eu falo, mas o que o outro vai entender, eu não sei. E aí eu vi que o pessoal colocou muita empatia. Isso. E a gente tem mania de falar assim, se coloca no lugar do outro. Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso, amiga, isso. Você não é que se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue. Mas é você pensar nesse outro, o que para ele é importante, qual é a dor dele. Aí, gente, eu tenho certeza que não vai ter problema. E aí, só acrescentando a dica da Ju, se grava. Às vezes a gente escuta a nossa voz, a gente não gosta. Nós aqui, nós trabalhamos com isso e nós não gostamos. Com certeza. Não gostamos, gente. Eu não gosto de ouvir Trabalhamos, minha voz, Suzy. Boa. Então se grava. E um ponto também é não confundir simpatia com empatia, né? Exato. Não achar, nossa, nem entender a situação do outro, mas também você não facilitar a vida da outra pessoa em nada também, né? Olha, estamos chegando mais alunos aqui. Gente, esse podcast tá demais. Sejam muito bem-vindos. Agora eu vou precisar saber o nome do curso de vocês. Adriana, qual curso que você tá? A gente está no curso de estética. Olha. Super em alta. Pode ficar à vontade. Hoje vocês são podcasters. A gente está no curso de estética, no polo na Niterói. Polo da Niterói. E hoje tivemos a oportunidade de vir conhecer os bastidores, como que funciona. E ficamos impressionados, porque a gente não imaginava que era aqui, né, na nossa cidade, que nós somos daqui, tão pertinho, pelo menos do meu serviço é bem pertinho. Eu estou adorando. Sim, bastante. A gente presencialmente é legal, né? O trabalho do pessoal aqui é de primeiro mundo, viu? Nós tivemos a oportunidade de ver. E de primeiro mundo, sem dúvida. Parabéns, professores. E todos os envolvidos. Né, que a gente não imaginava. Fizeram a gente entrar ao vivo. Ao vivo aqui.
Maiara, você também é de estética? Sim. Que bacana. Gente, então, a gente agradece muito vocês terem participado. Hoje a gente está numa live para o curso de gestão e também dá super certo quando a gente fala para a estética também, que é uma live falando sobre liderança. A Juliana, nossa convidada, está lá em São Paulo, Ju. É verdade. E a gente agradece a oportunidade também. Boa noite. Obrigado. Sempre bem-vindas. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom passeio. Viu, gente? Não é só o pessoal de gestão, não. Todos os alunos que quiserem participar desse projeto vão poder ter oportunidade, tá? Então, só acalma o coração que logo chega aí para vocês. Bom, temos mais algumas perguntas. Leonardo, é um polo chamado Niterói, que é na cidade de Londrina, mas nós também gostaríamos muito de fosse Niterói também. A cidade de Niterói. Com certeza. Oxe, com certeza. Aí eu vou aproveitar e pedir, já que a gente deu essa pausinha, vamos colocar o link do Petlet também? Vamos colocar. Ó, empatia foi a palavra que venceu, 66 votos. Depois, comunicação em terceiro lugar no pódio, respeito. E vale mencionar que no chat também o pessoal foi enchendo de palavras. Colocaram muitas palavras. Muitas palavras. Agora, no Padlet, eles vão ter a oportunidade de encaminhar vídeo para nós, né? Isso. Que é legal essa interação de encaminhar vídeo também. Exato, Marcinha. Se vocês também quiserem aparecer aqui, né, hoje, aproveitem, igual o pessoal. Também é de conhecer eles. Boa, eu gosto muito. E eu gostaria... A Luciana, manda sua pergunta, que ela está falando assim, para falar um pouco mais sobre serviço social. E eu perdi uma... Aqui, achei. A Leiliane Dias Gatti fala o seguinte, sou tecnólogo... Ai, gente, começa a subir. Sou tecnólogo de gestão hospitalar, cursando o 5º semestre. E aí ela fala, para montar a organização de serviços administrativos, por exemplo, montar uma empresa, como que a gente consegue precificar, como que a gente consegue cobrar por vigilância sanitária, como saber cobrar esse serviço. Me desculpa, Leiliane, eu tive que dar uma cortada nas perguntas, porque está subindo ali, eu fui tentar pegar o essencial. Mas seria isso, como que a gente consegue precificar? Porque é tão difícil, né? Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Ju. A precificação, a gente precisa, primeiro, né, antes de precificar, a gente precisa separar, né, o que são, na parte de administração, isso tem essa matéria, né, separar o que são os custos fixos e custos variáveis, né, então aí já entra números, né, então qual produto, qual matéria-prima. Então, com base nesses dados, a gente vai fazer essas separações e aí formar o preço, né? O que está incluído, se vai ter horas de serviço ali, ou vai ser só o produto. Então, a gente vai incluir todos os custos fixos, variáveis, as horas trabalhadas, para formar o preço, né? Que é o custo do produto, os impostos, por isso que a contabilidade, né? Ela vem muito com essa força, porque é uma consultoria ali que precisa para saber, né? Não simplesmente olhar para a concorrência, quanto que meu concorrente está vendendo, né? Por exemplo, aqui, quem estava na área de estética, eu vou fazer aqui, vou cortar um cabelo, fazer um procedimento estético, né? Eu ligo para o meu concorrente, quanto que é? Ele fala que é X valor. Mas será que o meu preço, o que eu ofereço, quais são os meus diferenciais? Então, o diferencial, quando a gente coloca o seu diferencial, sua autenticidade no negócio, você não vê preço, você vê o quê? Você vê valor. Então, para formar o preço do produto, são variáveis aí que precisa ser mencionado, né, e analisado aí para poder formar o preço, tá? E aí a questão, você falou um pouquinho da vigilância sanitária, são empresas específicas, no caso, a gente que indica, né, quando a gente tem vários clientes de ramos estéticos, enfim. Mas ela falando especificamente da vigilância sanitária e tudo mais, a gente precisa saber qual que é o ramo de atividade que vai ser feito. E aí o profissional específico dessa área, né, desse ramo de atividade que vai ser feito, ele vai direcionar quais são os laudos, os laudos que precisam aí para poder formalizar essa empresa.
Ótimo, Ju. Ô, Ju, o Daniel Garcia tá aqui com uma dúvida. Dani, a gente viu sua dúvida aqui, ela tá subindo, ó. Ele coloca: Juliana, como eu devo usar uma liderança estratégica na minha empresa e saber lidar com os meios sustentáveis propostos para mim? A dúvida dele é o contrato de pessoas ex-condenadas. Ele quer saber se pode manchar a minha imagem de empresário por dar oportunidades de emprego para ex-detentos. Eu vou deixar a Juliana responder, mas já de antemão dizendo que não manchará, como administradora, não mancha, viu, a sua imagem. Na verdade, é bem visto como algo que você faz para a sociedade, para auxílio dessas pessoas que estão buscando ali se recolocar. Eu vou deixar a Ju complementar, mas é também um ponto que nós temos em pauta. Sim, aqui. E também é no sentido de saber também como que a liderança deve agir, deve se comportar, Boa, né? Nesse tipo de situação, nesse tipo de contexto. Né? Bom. O que eu costumo dizer, né? Quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, né? A gente costuma usar muito essa frase aqui. E a professora, ela colocou muito bem. Ela falou tudo que eu ia falar aqui, né? Estamos juntas, Ju. Então, vou complementar. A oportunidade, eu acho que ela tem que ser dada. E a comunicação, a conexão, assim como qualquer outra pessoa, né? Nós somos imperfeitos, somos falhos. E como a professora colocou, é fundamental aí, e para a pessoa que está fazendo essa contratação, para ela é um motivo é o lado social, o lado humano que a empresa dela está vendo. Então, eu acredito como sendo aí algo positivo e um diferencial. Excelente, obrigada, Ju. Obrigada. A Leiliane Dias Gatti, ela fala assim, na verdade, é prestar uma consultoria para uma clínica. E aí ela trabalha nas pastas de documentação. Como que ela consegue cobrar pelo serviço, uma vez que a gente está falando de prestação de serviço? Que aí é um pouco mais complexo, né? Do que produto a gente consegue colocar ali matéria-prima, a gente consegue dividir, mas quando a gente fala de serviços, essa precificação fica mais complexa. Como que você daria dicas, como faria para ajudar a Leiliane? Então, Liliane, quando se trata de serviço, é um pouco mais complexo, porque a gente precisa primeiro ponto que você tem que se perguntar assim, quanto custa a minha hora? E aí, com base nessa pergunta da sua hora, você vai ver para aquele trabalho, né, quanto tempo que eu vou usar? Qual que é o esforço que eu vou ter? E aí, precificar com base na sua prestação de serviço. Vou precisar ter alguém me ajudando ou eu mesma consigo? Vou ter uma equipe? Então, se eu tiver que contratar uma pessoa, qual o custo e quanto tempo essa pessoa faz. Então, ótimo. Você vai ter que levar tudo isso em consideração para poder formar o seu preço. Desculpa. Imagina. São muitas perguntas, Ju. E tem uma boa aqui do Natan. O Natan Bergamini, ele coloca: na contabilidade sempre existe o ponto de equilíbrio financeiro. No caso, você utiliza uma previsão de cenários? Daí ele complementa: inovação tecnológica como a internet ajudou mais do que prejudicou? Na verdade, eu não consigo trabalhar, né, se não tiver números. Eu já tenho a minha receita previsível de 2026, com base no público que eu quero atingir, com base que a gente chama de receita previsível. Então, hoje, o empreendedor, que ele não tem os números na palma da mão, é como se ele estivesse caminhando no escuro. Então, hoje, o empreendedor, ou que já empreende, ou que quer abrir o seu negócio, o primeiro passo é ter os números na ponta dos dedos, né? E hoje né, a minha equipe faz isso, nós temos o BPO financeiro. O BPO financeiro, no dia 1º, eu sou muito exigente nesse quesito. Aí no segundo dia útil do mês já tem que estar os relatórios aqui para eu poder ver como que foi o nosso desempenho, como que foi o nosso fechamento, nossas metas. Porque aqui no escritório a gente também tem meta, desempenho. E eu quero saber a receita previsível, porque como que eu vou contratar, como eu vou expandir, se eu não sei, né, para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se eu não tiver números, a gente não... Hoje, para o empreendedor crescer, a empresária crescer, ela precisa ter números na mão para poder decidir. Hoje o nosso chat aqui está bombando, então estou deixando aqui as professoras mandarem ver, tá? Está mesmo.
A Yasmin... Isso é ótimo, né? Não, excelente. Nosso chat aqui, o pessoal tá... Não A para. Yasmin... Não. E depois você viu da Ana Vitória. Tá. A Yasmin Merense fala assim, estou no 3º semestre de gestão pública e gostaria de uma dica de curso adicional para aprimorar os conhecimentos adquiridos na área. Bom. Qual que você daria? Administração pública. Olha. Vai muito para... Ana Vitória. Quer que eu... a administração pública, tá? Eu esqueci o nome da aluna. Qual que é o nome da aluna? Desculpa. A Yasmin. Gestão pública. Yasmin, a administração pública vai muito para a área de, às vezes, um pouco de terceiro setor ali. Eu acho que seria um complemento, tá? Mas aí você precisa entender um pouquinho mais público qual a área específica, né? Precisaria entender um pouquinho mais aí para poder te dar uma resposta mais assertiva. Bom, Ju, e tem também da Ana Vitória, ela pergunta. Olá, tem uma pergunta. Faço contabilidade e tenho interesse na área de investment banking. Quais passos você me recomendaria para chegar nessa área? Investimentos bancários. Sim. O investimento bancário, né? Isso, Ju. A sigla que ela usou, a sigla em inglês. Então, tudo que é voltado para a economia, mercado financeiro, são cursos extremamente importantes para o currículo dela. Então, tudo que for dessa área, é importante que ela consiga sugar, aprimorar aí essas habilidades, né? A área financeira, ela é muito vasta. Então, quando ela trabalha no banco, quando ela fala investimento bancário, então, importante, assim, ela analisar o que o consumidor ele pede, o que ele procura, o que ele busca. Então, focar no consumidor, né, como principal cliente aí para ela poder vender, que é onde ela vai trabalhar. Bom, voltamos. Vou repassar aqui a pergunta da Michele, tá? Porque ela comenta que ela trabalha em uma equipe pequena e muitas vezes ela precisa liderar ali na prática, mesmo sem ter um cargo formal de líder, diz ela, né? E aí ela pergunta assim, que conselho você daria para quem deseja exercer uma liderança positiva e inspirar o time, mesmo em estruturas mais enxutas ali, quando você tem times mais pequenos, né? Tem menos recursos, como liderar nesse tipo de situação? Eu aprendi que gestão não é sobre controle, né? É sobre confiança e uma comunicação contínua. Então, o que eu daria para ela de dica, de orientação, é liderar de forma meu Deus, deu uma travada aqui, de forma participativa, desculpa, tá? Deu um trava-língua. Então, ela liderando de forma participativa, ela vai dando autonomia e espaço, né? Para que cada um traga a sua ideia. Hoje, eu faço muito isso aqui no escritório. Cada um traz a sua ideia, sentir, fazer com que o time ele se sinta autônomo também para poder expor a sua ideia, né? E com isso ela vai formar um time engajado, pensando junto, que aí vai mudar o jogo. Obrigada, Ju. A Amanda Silva, ela pergunta assim, qual pós-graduação você aconselha a fazer depois que formar em ciências contábeis? Gostei. Então, vai depender muito do que ela gosta, porque hoje eu fiz em controladoria, mas tem auditoria, tem a área pública também, então assim, tem a área de investimentos, então vai ter que ver o que ela vai precisar se conhecer muito bem, né? Aproveitar essa fase da graduação para tentar conhecer o máximo de áreas possíveis e aí se especializar no que ela faz de melhor. Porque fazendo o que você gosta, o que você faz de melhor, você vai fazer com maestria. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, Ju. Eu também sou contadora, formada em Ciências Contábeis, a minha primeira graduação. E a minha primeira pós-graduação foi em Planejamento e Gerenciamento Estratégico, porque eu trabalhava numa loja de calçados, né? Eu fazia estágio lá e eu fui promovida. E eu falo para os meus alunos, adoro dizer, estágio, gente, apesar de não ter estágios obrigatórios, o estágio não obrigatório ajuda você a voar.
tá? Porque daí você ganha a oportunidade de conhecer áreas que você não conhecia. E eu fiquei apaixonado pela área de gestão e fui para planejamento. E daí depois eu fiz a graduação de administração e agora estou fazendo o curso de direito. Aí você fala, Vânia, você não cansa? Não, não canso. Vou até aproveitar. 2 crianças, viu, gente? 2 crianças aí. 2 crianças, o marido e 2 cachorros. Exato, viu? E vocês Parabéns, aqui do meu parabéns. coração, viu, gente? A gente não deixa vocês. E aproveitando que vocês comentaram um pouquinho sobre aprender a fazer entrevista, a falar, aproveitar a dica de um professor meu do direito constitucional. Ele falava assim, para estudar para a prova, vocês vão escrever o que vocês têm que falar, você vai ler uma vez, ler 2, 3, depois você vai pegar outro papel e você vai escrever aquilo que você lembra que você tinha escrito. E aí, até que você consiga escrever 100% e falar 100% daquilo, quer dizer que você aprendeu. Então, fica a dica aqui para entrevista de emprego e para as nossas provas também. Que dica ótima, né? É para a vida, né? Para a vida. E, bom, a Juliana, ela trabalhou em auditoria, né, Juliana? Como você comentou lá no início da nossa live, você deve ter aprendido muito, aliás, por esse motivo que você chegou onde chegou, por toda essa experiência vivenciada. O que você, quando você estava vivenciando na auditoria, qual era seu maior desafio que você trouxe consigo, né, que aprendeu e com isso você trouxe para a sua realidade hoje? Então, eu sempre fui muito dedicada, né? Então, quando eu entrei na BDO Trevisan, na área de auditoria, lá a gente trabalhava com muito processo, né? E eu confesso que eu trabalhava demais. Eu trabalhava muito, viajava bastante também com frequência. Inclusive, eu participei de um processo em Natal, no Nordeste, de um grupo de faculdade. Eu não me lembro, faz bastante tempo atrás, um nome específico, tá? Que legal. Mas foi um grupo de faculdade em Natal. Então, foi uma experiência incrível, né? Tanto profissional quanto pessoal. Eu viajei muito, conheci novos lugares, realidades, projetos grandes. E aí fez entender que a contabilidade vai muito além de números, né? Ela conecta negócios, pessoas, vitórias também. E um desses projetos de auditoria que eu estava em Natal, inclusive, o diretor, ele tinha um escritório de contabilidade. E ele foi convidado a ser sócio da BDO Trevisan, dessa empresa de auditoria. E ele falou, eu não quero vender meu negócio, e fez a proposta, né? Fez a proposta para eu ser sócia. Daí foi quando eu entrei no meu primeiro escritório de contabilidade, que eu fui sócia. Então, ele me convidou, porque ele sempre falava, você é muito dedicada, eu tenho certeza que eu vou deixar meu escritório em boas mãos. Então, foi aí que eu comecei, né, comecei a empreender, depois da auditoria. A auditoria me abriu muitos caminhos. E com isso também você teve muitos obstáculos, tenho certeza, né? Porque o início de empreender não é tão simples quanto parece, né, Ju? Não é. Foi ali que eu comecei, né, a questão da gestão, porque eu comecei, de fato, a liderar equipes, né, de forma mais próximas, tudo novo, né? Então, eu estava numa auditoria, eu era uma colaboradora, eu saí desse cargo de colaboradora e fui para um cargo de sócia. Então, ali eu tive que me reinventar. Eu falo que a coragem, dava medo, mas eu sempre tive assim comigo. Se eu voltar para trás, então eu vou fazer o que eu já tinha feito, mas eu preciso arriscar para ver o que vai ter lá na frente. Então, eu falei, o máximo que pode acontecer é eu voltar para onde eu estava. Então, o que eu falo, pessoal, não tenha medo, vocês que estão começando agora, estão iniciando aí uma carreira, enfim, não tenha medo, coragem tem que ser o seu aliado, viu? Muito bem, obrigada aí pela experiência, pela dica. Agora, a Nath tem alguma coisa para dizer aqui para nós. Temos, a gente aqui tem uma dúvida boa. Eric, você gostaria de... Não, eu quero dizer que estou muito feliz aqui de ver a participação de todos aqui no nosso chat. Ótimo. Tá? É muito legal, pessoal, a participação de todo mundo querendo perguntar, todo mundo querendo elogiar, inclusive, né? Da Elogiando Paula. a live.
Eu queria trazer uma pergunta aqui, na verdade, do Antônio. Tá bom. O Antônio ele pergunta para você, Juliana. Você tem o hábito de realizar feedback com seus funcionários? Olha. Se sim, qual seria a abordagem correta que um líder deve realizar com seus colaboradores, seja para falar de pontos positivos e pontos negativos que devem ser melhorados? Boa. Ótimo. Nós temos aqui no escritório o hábito de, a cada 6 meses, os líderes, né? Tem líderes de cada área. Então, de 3 a 6 meses, vai depender aí de cada um, né? A gente trata muito de forma individual cada área. Então, os pontos positivos, os pontos a melhorar. E nós somos muito transparentes aqui com os nossos colaboradores. Então, a gente conversa, pede para que eles falem do que eles estão sentindo, do que eles estão vivenciando, como que foi esse período aí da última conversa que nós tivemos. Então, a gente tem uma proximidade muito grande. E aí, a gente troca, né, conexões, informações, feedbacks positivos e, eu não diria negativos, mas eu diria pontos a melhorar. Não, legal. Agora a pergunta da Paula. A Paula Mariano, ela comenta assim, né? Olá, boa noite, pessoal. Tem uma pergunta que pode ser para todos. Quero saber se vocês se consideram líderes criativos natos ou se foi uma habilidade que tiveram que desenvolver. E como desenvolver essa habilidade de pensar fora da caixinha? Boa. Ótima. Como pensar Na fora verdade, da caixinha? eu acredito que tudo é treinável. Eu não nasci líder, né? Apesar de que algumas pessoas têm, desde pequeno, já tem algumas habilidades na escola. Esse daqui é líder. Daqui ele, né? Então, eu acho que tudo é treinável. E quando você faz aquilo mais vezes, repetidamente, né, de forma repetida, você se torna bom. Então, é treino, é constância, assim como se comunicar, como falar. Às vezes a pessoa ela tem vergonha, ela é muito tímida. Eu já te falei lá atrás. Treina na frente do espelho, conversa com um irmão, uma mãe, fala, como que tá a minha postura, o que você acha, o que eu passo, qual é a credibilidade que você vê eu falando sobre esse assunto. Então, peça feedbacks e, com certeza, essa sua habilidade ela vai ser desenvolvida. É treinável, tudo é treinável. Quando eu estava naquela empresa que eu comentei com vocês de calçados, eu fiz um curso de oratória. E junto com esse curso de oratória, ele fez uma análise de perfil. E na época eu era a única mais velha do escritório e tinha o pessoal mais novo. E assim, eu sempre fui muito tranquila. Para mim, eu via eles como pares, né? Mas eu era cobrada para cobrá-los, né? E eu fiquei bem chateada porque nessa leitura de perfil dele, eu não tinha perfil de liderança. E eu fiquei bem chateada, porque eu nunca vi a liderança como algo que eu tivesse que mandar, né? Eu sempre vi a liderança como algo assim, como eu tinha com a Dani e o Adriano, que eram os proprietários da loja, como uma conversa, um direcionamento, né? Então, eu sempre vi isso. E eu poderia muito bem ter mudado a minha forma de pensar, mas eu continuei. Né? Eu continuei trabalhando aquilo que eu considerava que era bom para mim e que os outros também gostariam que fosse. Então, aos poucos, eu continuei trabalhando com essa parte de liderança, liderando pessoas, e eu acho que estou no caminho certo, mas todo dia a gente aprende algo novo. Porque a gente trabalha com pessoas, né? Então, liderar é liderar para pessoas, com pessoas. Então, a gente tem que aprender a ser flexível também, né, Ju? E a gente pode falar aqui, ó, que você é a nossa líder e é excelente. Com certeza. Sensacional. Ótimo. Ao vivo e a cores, hein? Ao vivo. E por falar em ao vivo, agora a gente poderia ver também o pessoal do chat, né? Tô curiosa agora, do no nosso Padlet. Padlet. Tô curiosa. Vamos ver. Você vai pôr Eric para nós? Vou compartilhar aqui. O Eric vai compartilhar com a gente. Será que a gente consegue colocar? Alguém mandou áudio aqui, ó. Tá aparecendo Ah lá. já na transmissão? Ah lá, apareceu. Será que você ligar o seu... Os meninos conseguem colocar, Rodrigo? Ou você que tá pondo? Né? É eles. Gente, É é o tudo ao Rodrigo. vivo. É tudo ao vivo, gente. É tudo ao vivo. Foi eles. Vou compartilhar. Rodrigo, Bacana. vê se você consegue colocar também esses que tem vídeo, por exemplo, dos primeiros aqui, ó. Vou colocar junto com a Juliana ali. Aqui, ó. Olha que bacana. Não, o de baixo, do lado esquerdo.
Vamos lá, gente. A gente está tudo ao vivo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Isso, Nath. Que é do lado. Enquanto a gente vai encontrando, o Suzy quer responder alguma dúvida do nosso chat? Enquanto a gente vamos lá. vai encontrando, só para otimizar nosso tempo? Olha, tem uma aqui que eu gostei muito, que diz da Milene Rocha. Como conduzir um desligamento após término de experiência quando o colaborador não apresenta muita evolução, mesmo após feedback? Aqui é um desafio, né? Então, o que você recomendaria, Ju? Na verdade, assim, né? Às vezes a pessoa também, ela está esperando, né? Ou é dela, ou ela está esperando. A gente tem que ser sincero. Eu acho que a transparência e a sinceridade é fundamental até para que ela, tá? Ela também, consiga evoluir. Então, qual que é o nosso procedimento aqui? A gente fala para a pessoa, né, que infelizmente a gente tem que encerrar esse período, esse ciclo. A gente deseja que ela caminhe, só que para ela não vai ser uma surpresa. Porque se ela já tem feedbacks como que é aquilo, não é surpresa. Então, não vai ser surpresa, porque ela já está esperando. Assim como tem feedbacks de promoção, o feedbacks de corte também não pode ser surpresa. Porque imagine só, eu estou recebendo bons feedbacks, bons. E aí, não tenho promoção, ou não sou promovida, é estranho. Então, por isso que eu falo a cultura da empresa, né? E se a gente dar sempre feedback para melhorar, pontos a aperfeiçoar, e se a pessoa não sabe se ela está atendendo ou não, e a gente também é importante que tenha esse olhar, essa proximidade, né? E ela vai saber que vai ser natural, né? Vai ser uma conversa natural de encerramento de ciclo. Falar nisso, eu li uma pergunta que eu não vou lembrar quem que colocou, mas eu achei interessante. Perguntou assim, Ju, como crescer com críticas? Nossa. Ótimo. Ótimo essa Vou dúvida. achar quem perguntou aqui, Ju. Olha, eu vou falar minha experiência, tá? Minha mãe acho que não vai gostar muito, mas ela fez o bem pra mim. Eu fiquei chateada em algum momento, mas ela fez o bem. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito crítica. Ela sempre me cobrou muito. E eu desenvolvi a habilidade de provar para ela que o que ela falava para eu melhorar, que ela me criticava, eu tentava ir lá e superar. Então, no meu ponto de vista, às vezes, a crítica, dependendo de quem vem, ela pode te ajudar a crescer. Mas aí você vai ter que ser muito... ver de onde vem essa crítica, né? São pessoas que são referências para você, que construíram algo. Então, se essa pessoa, ela construiu, ela tem resultado, talvez você pode ouvir essa crítica dela e levar para o seu crescimento. Mas essa pessoa, ela não construiu nada. Ela não é uma boa referência. Então, por que ela está te criticando? Então, precisa ter esse olhar. Que legal, Ju, porque é uma motivação, foi uma motivação para você, né, para sua carreira, e com certeza ela está muito orgulhosa disso. Hoje né, a crítica se tornou, né, uma pessoa que eu confiava, que me inspirava, então me fez, né, foi pro lado motivacional. Então, por isso precisa ver da onde vem essa crítica. São pessoas que construíram algo ou não? Então, vai precisar analisar até para você não internalizar aquilo e falar, meu Deus, né? Ô, Rodrigo, vou pedir para você colocar para nós o slide, para a gente colocar aqui o QR Code do nosso Instagram também, do projeto Impulsione Mais. Vocês seguindo o nosso projeto, assim que tiver novas lives, a gente começa a colocar aqui para vocês, tá bom? Então, espera aí que o Rodrigo já vai colocar. Aqui, vamos lá. Cadê? Não tem aqui, não puxaram o último. Mas, é fácil, tá, gente? É Impulsione, _ mais, _ CSA, de Ciências Sociais Aplicada, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Cadê? Então, o Instagram é Impulsione, _ mais, _ CSA, tá? E aqui eu deixei para vocês a questão do sua opinião é importante, tá? Então, se vocês puderem
responder esse questionário para a gente, que a gente já está quase no finalzinho, já, Ju. Agora é a hora que todo mundo fala, a conversa está tão boa, tá né? tão bom. Mas vocês deixando a opinião de vocês aqui, vai ser bem interessante para que a gente possa saber direcionar novas lives, novos assuntos para vocês. E agora o Rodrigo vai colocar aqui para vocês o Padlet do pessoal que participou. Olha lá. Temos fotos, inclusive. Tem foto. Tem até um videozinho também. Já vai achar aqui também. Acho que está para cima ou para baixo. O vídeo. Esse daqui. A de baixo ela colocou um vídeo da nossa live mesmo, ó. Então, tá ali. E eu vou colocar esse link do Padlet lá no Instagram também, no nosso link da bio, tá? Para vocês continuarem compartilhando. Vou colocar também lá o vídeo do nosso aluno assistindo a nossa live. Inclusive, ela comentou assim, curtindo de casa, do meu cantinho de trabalho. Podcast que delícia. top. Olha, tá? E... O pessoal amando, o pessoal colocou o vídeo da Ju. Comentaram assim, parabéns pela live, estou adorando, muito produtivo, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos, gratidão. Deixa eu ver aqui, falaram que o formulário está fechado. Pera lá, que eu vou abrir ele. Já vamos resolver isso. Vou pôr o QR Code de novo enquanto a gente ajeita aqui. Só um pouquinho. Configurações. Responder, aceita respostas. Gente, está aberto agora o questionário. Pode responder. Bem, Rodrigo, se você puder colocar para a gente o QR Code só do questionário e já focar aqui na Ju, que daí a gente vai já finalizando aqui. Esse momento tão gostoso, foi quase 1h30 de conversa que, olha, pareceu 5 minutos só. Pessoal, desculpa, né? A gente queria responder todo mundo nas perguntas, mas a gente não consegue, mas foi maravilhoso. Com certeza, super válido. E, bom, acho que já vamos encerrando com a Juliana. A gente tem mais uns 7 minutinhos, mas eu acho que se a Ju quiser deixar uma fala, o fechamento, o final, deixar com ela aqui, nossa convidada. Qual conselho ou qual mensagem você gostaria de deixar para nós, para os nossos alunos, enfim? Eu diria que empreender, né, é liderar, não é ter todas as respostas, né, é sobre ter coragem para a gente começar, mesmo sem saber exatamente o que vem pela frente, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, no início você vai errar, você pode desistir, você vai se frustrar, vai se sentir sozinho muitas vezes, mas é justamente nesse momento que você começa a crescer. Quando você estiver desconfortável, saiba que você está crescendo. Então, quando você se sentir confortável na posição que você está, ou no lugar que você está, saiba que você está estacionado. Mas quando você se sentir incomodado, desconfortável, é sinal de crescimento. Então, empreender sobre ter constância, paciência e principalmente ter um propósito claro, né? Então, não adianta a gente buscar atalho, né? O que constrói uma empresa sólida são os nossos valores inegociáveis, os processos e principalmente as pessoas, né? Então, liderar não é mandar, é inspirar pelo exemplo. Estar disposto sempre a ouvir e sempre se reinventar e aprender todos os dias. Porque o principal aqui, né, o conselho que eu vou deixar para vocês é fazer com verdade. Então, tenha clareza do porquê você está fazendo o que você faz hoje. E eu gostaria até de agradecer a sua presença aqui, Juliana, que trouxe a sua história com tanta leveza e verdade. E com certeza encantou a todos nós aqui, nossos alunos, nós aqui, professores, né? Foi muito gratificante mesmo. Muito obrigada, Ju, por ter aceito o nosso convite. E a gente espera recebê-la mais vezes para conversar com nossos alunos. Eles amaram a live, a gente fica muito feliz. Então, agradeço a participação de todos vocês e que vocês nos acompanhem nesse projeto do Impulsione Mais, porque todos nós estamos aqui para impulsioná-los
na vida profissional e acadêmica. Pode. Eu queria muito agradecer ao pessoal aqui no chat. Eles estão elogiando muito, Ju. Eles te amaram. Estão elogiando muito o formato da nossa live. Todos que participaram. Viu? Também elogiaram você, Eric. Elogiaram todos nós. Professora, eu só esqueci de deixar o @RBM Contabilidade. Caso alguém tenha uma dúvida, queira perguntar, sou super acessível. Repete. Pode perguntar lá. Repete, Ju. No Instagram é @RBM Contabilidade. Então pode, o que vocês precisarem, eu estou à disposição lá, à medida do possível, eu vou respondendo vocês. @RBM Contabilidade. E só aproveitando aqui, né, a Cíntia comentando, amei, né? É muito boa essa live. O pessoal colocando nota 10 aqui, muita gente gostando também. A Sandra, aula maravilhosa, né, momento maravilhoso. Também perfeito. Muito. Nossa, só palavras amorosas só. aqui, né? Maravilhosas, mas você estava considerado. Você estava junto. Brincadeiras à parte. Bom, da minha parte, eu queria muito agradecer o convite, o prazer de conhecer a professora Juliana, com muito know-how, meus demais colegas e a vocês que participaram aqui com a gente hoje. É um prazer imenso, sempre é muito bom bater esse papo e interagir com vocês. Obrigada, pessoal. Hoje foi um dia sensacional. Da mesma forma que vocês estão empolgados, nós também estamos empolgados. Obrigada, Ju. Obrigada, Vânia. Obrigada, Marcinha. Imagina. O Eric também. A Nath, que nós somos grandes amigas, que vocês ficam perguntando se a gente é e nós somos mesmo. Somos. Então, pessoal, muito obrigada. E se eu tiver que deixar uma mensagem para vocês, é aquilo que a Juliana falou. Faça aquilo que você gosta. Não quer dizer que você não vá sentir cansaço. Você vai, mas você vai identificar aquele propósito que vai te mover. Mesmo naquele momento de cansaço, você vai lá e faz. E não desista. Foque nos seus objetivos, naquilo que você busca crescer, naquilo que você quer fazer de fato, tá? Então, é sempre bom também aproveitar oportunidades quando surgem. Então, eu espero que nesse sentido você cresça muito, né, aí na sua carreira, na sua vida profissional que tem pela frente. Quero também agradecer aqui a todos também, a Juliana, que também trouxe muita riqueza aqui para nós, né? E como o chat já está falando, amei. E eu gostaria também de agradecer a todos vocês, alunos. Espero que vocês, como vocês demonstraram, amaram a nossa live, mas coloquem todo esse conhecimento em prática na vida de vocês também. E deixo a palavra agora para a nossa coordenadora Vânia para fechamento dessa nossa live. Bom, eu acho que todos já falaram muito bem aqui. A gente agradece muito a participação de vocês. Agradeço a cada um de vocês que está aqui na mesa comigo, que me ajudaram a fazer acontecer isso, né? Sem essa equipe maravilhosa, a gente não conseguiria. E assim como toda a equipe que está aqui atrás também, o Rodrigo, de tanto que eu chamei ele. O Gabriel, está todo mundo aqui, gente, eles são fantásticos. O Mike, né? Então, a Ju, que está ali, a Juliana, que veio participar e abrilhantar a nossa noite, eu queria agradecer. E também lembrá-los de participar, quando tiver a oportunidade de vir aqui conhecer o NEAD Londrina, seguir o nosso Instagram para acompanhar os nossos Impulsione Mais e leiam bastante as mensagens dos tutores, porque sempre tem algo muito bom que eles mandam. Aliás, sempre eles mandam coisas boas para vocês. Exato. Né? Gente, então, uma ótima noite, um excelente finalzinho de semana para vocês e muito obrigado de coração a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.